Óbvio, o debate com Márcio Mota. Começando o Óbvio, o nosso debate pela internet, você participando, deixando a sua opinião. E a gente vai falar agora de um assunto muito interessante, porque fala-se muito do salário do policial, fala-se muito do salário do bombeiro militar, fala-se muito do salário da Polícia Civil, não é? Mas será que o salário é tudo para poder dar uma qualidade de vida para aquele policial, para aquele militar? Será que o salário seria só mais um acréscimo? De que forma o Estado pode contribuir, pode fazer a família do policial, pode motivar o policial no seu dia a dia de trabalho? Só através do salário? Será? É a pergunta que a gente vai fazer e que a gente vai trazer nesse bloco do nosso Óbvio. Domingos Filho com a gente, advogado, ex-presidente da ABM, né? Associação do Bosque Marapendi, na Barra da Tijuca, um complexo ali com mais de 30 mil moradores, né? Exatamente. Um número bem grande de moradores. Você acha que o salário é o essencial? O Estado poderia pensar mais no filho do militar? Como é que você visualiza isso? Eu penso que o Estado deveria pensar no todo. Pensar na família do policial militar, porque quando ele sai para o serviço e deixa uma família bem amparada, com um seguro de saúde, com uma boa alimentação, com uma boa escola para o filho, ele vai ter tranquilidade para trabalhar, para prestar o melhor serviço à comunidade em que ele vive. E o Rio de Janeiro hoje, se não me falha a memória, salvo engano, né, acho que é o Estado da Federação que paga menor salário ao policial militar. É o segundo pior salário. É o segundo pior? É o segundo empate técnico com o primeiro, com a diferença de R$50. Eu acho que é lá para o Nordeste, parece, por então, salário. Você vê que o nosso policial hoje ganha muito pouco, principalmente o policial militar, aquele que está direto combatendo aí essa guerra civil que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, né? Ele está de frente lá com o crime, e eu penso que ele deveria ser olhado com mais carinho pelo governo estadual. E eu tenho alguns contatos com alguns policiais militares e a reclamação é muito grande em relação ao salário, porque eles não podem prestar um serviço a contento para a comunidade. Ok, nós estamos na mesa também com o José Mário Ferreira, que é comissário de polícia, não é? Advogado também, e concordo com o Domingos. O Estado poderia olhar de uma forma mais delicada, mais, na verdade não seria nem delicada, de uma forma mais responsável para aquele que é tão necessário para a organização de uma sociedade, que são os policiais, são as instituições? Márcio, eu entendo da forma como está sendo colocado aqui, que o salário é também uma reivindicação normal da Polícia Civil, Militar, ou melhor, do funcionalismo público. Porque para que se preste um bom serviço, é preciso que nós tenhamos mínimos de condições, as mínimas condições de dar à nossa família o conforto básico. Eu não quero nem chegar a ponto de, mas digamos até um plano de saúde, um conforto de comprar as coisas básicas para dentro de casa. E quando a gente fala em reivindicação, você pode notar que todas as classes reivindicam sempre o salário e também as condições de trabalho. Nessas condições de trabalho embute-se esse tipo de situação. Um auxílio médico que seja direcionado, uma escola que seja de bom nível, enfim. O policial confortável, ele vai traduzir isso em uma boa atuação durante o tempo que estiver atuando. E mais, você pode cobrar muito mais dele em termos de corrupção, porque ele tem muito mais a perder no momento em que ele está... Sim, perfeito, porque ele não perde só o salário dele, mas acaba perdendo uma formação para o filho, né? Acaba perdendo um salário indireto. Aliás, quem usa muito esse termo é o Coronel Marcos Silva, que está aqui com a gente, né? Do salário bônus, né? Do salário indireto. Qual o termo que eu uso? Do salário indireto, né? Do salário indireto, né? Porque é difícil, Coronel, o senhor fala muito, conversando com a gente, sobre a necessidade de se ter escolas para os filhos dos militares, dos bombeiros, né? Da própria corporação PM, né? Como o senhor partiu desse princípio? Por que o senhor acha que isso é tão essencial? Márcio, as Forças Armadas
sempre tiveram o seu colégio militar para atender o Exército, Marinha e a Aeronáutica. E hoje, né, os corpos de bombeiros e as polícias militares têm um número muitíssimo mais elevado, né, de militares do que as Forças Armadas. Né? Nós devemos estar beirando aí quase 1 milhão aí no país. E tirando aqui pelo Rio de Janeiro, nós não temos um colégio militar para os nossos filhos, né? Que possa dar um bom ensino. Um filho de um bombeiro não tem condições, somente de um praça, de ir para um colégio tradicional desse aí. Vai ter que ir para a escola pública. E na escola pública nós já sabemos como está hoje a situação. Esse garoto está excluso. Ele não vai poder concorrer com quem vem de um colégio aí, um santo desse ou uma santa dessa aí, de nome santo, alguma coisa aí da vida. Santo Inácio da vida, um Santa Mônica. Vários santos. Não tenha dúvida. Esses não são santos, né? Porque você tem que ter, né? Tem que ter... A competitividade dele diminui em função dessas pessoas com muito mais preparação. E eu passei por isso em colégio público, né? Lá na frente é que eu vi o quanto foi difícil para eu poder disputar. E então já passou da hora da gente pensar num colégio militar para que dê uma boa, um salário indireto, uma boa formação para os nossos filhos, para os filhos dos bombeiros. Você podia ter no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, nós temos soldados, cabos, oficiais, que são com licenciatura em matemática, física, português, história. Eles poderiam estar à disposição para ensinar, dar aula de reforço para esses filhos dos... É só marcar. Bem pensado. Bem Aula pensado. de reforço, ou seja, seria um projeto inicial, no sentido daquele que já estuda na rede estadual ou municipal, se estiver indo mal na matéria, o próprio quartel poderia oferecer espaço. Liga e marca horário lá no Cefap, né? Tem tantos soldados que gostariam de dar aula, que são formados, não iria desviar ninguém da sua função, né? Da sua função principal, que é de combatente. Ele teria um horário a prestar e eles se sentiriam muito honrados. É verdade, porque hoje o salário é pequeno e o bombeiro, o policial, ainda tem que abrir mão do salário, muitas vezes, para pagar um professor particular para dar o reforço. Verdade. Né? E moradia, Márcio. Mais um salário. E nosso problema de moradia. Quando eu entrei para o bombeiro, eu comprei, na época, o tenente, consegui comprar minha primeira casa pelo IPERJ. Com 10 anos pagando, eu quitei, amortizei. Acabou isso tudo. Você poder alocar bem a moradia do militar próximo ao quartel onde está servindo. Pois é. Isso, né, facilita bastante. Muito. O cara não vai... Às vezes até na vida militar existem aquelas punições geográficas. Bom, esse cara aqui não é... Não, ele fez sinal só para mim. Emenda daí, só para você finalizar. Então, é só para mim o sinal, sempre. Tá? Vai emendar? Pode emendar. E às vezes o militar ele vai mal no quartel, o nego pune, dá aquelas punições geográficas, tira ele daqui para botar lá na divisa com o Espírito Santo, com Minas, e o cara vai para a estrada botar o dedinho para pegar carona fardado, porque ele não tem como... Complicado. Bom, esse é o nosso óbvio, o debate pela internet. Continue esse debate deixando o seu comentário aqui embaixo dos nossos vídeos, né? Deixando um espacinho reservado aqui para comentários a sua opinião sobre o tema que nós trouxemos aqui no óbvio.